Olá pessoal, então esse é o último vídeo sobre o livro O Caldeirão Azul, do Marcelo Gleiser, e nós vamos para a parte 4, que ele vai falar sobre o futuro da humanidade. Então ele cita o transhumanismo, que é a união do humano com a máquina. Então, que é um tema vasto nos filmes. Nos filmes aparece bastante. Nós temos tecnologias corretivas, que é diferente. Essas tecnologias corretivas, elas corrigem alguma deficiência, como um aparelho auditivo, por exemplo, mas não amplia o potencial do ser humano, que seria o transhumanismo. Então, poderia ampliar a força de uma pessoa, por exemplo, com braços robóticos, ela poderia erguer 300 quilos. Então, isso alteraria o comportamento da pessoa. Ou um óculos, por exemplo, usar um óculos que enxerga infravermelho. Então, essa ampliação ainda está engatinhando, não existe só nos filmes, ainda de uma certa forma. Nós vamos ver que existe uma parte, um começo disso daqui a pouco. Então, essas tecnologias, não há proibição delas existirem. Nas leis da natureza, nada diz que não pode haver. A gente já usa os personagens virtuais, de certa forma. A gente já está inserido nessa era digital, porque quem é que nós somos nas redes sociais? Nas selfies que a gente arruma ali e cria personagens. Então, de certa forma, nós já estamos nos alterando as nossas capacidades. E o Gleiser cita o computador da IBM na época, o Deep Blue, que ganhou do campeão mundial de xadrez na época, mas ele não era uma inteligência como o cérebro, como o nosso. Ele tinha estratégias e otimização dos recursos, mas tudo isso por causa dos programadores. Então é difícil ter um computador que tenha funções cognitivas como o nosso cérebro. Então é algo meio que impossível se ter. Ele vai ser sempre organizado por nós. Então o mais provável é que essa inteligência artificial se una aos nossos cérebros e não fora. Então seríamos seres híbridos, que formariam uma nova espécie. Então ele cita um documentário, Uma Verdade Inconveniente, foi escrito em 2006, que prevê o que vai acontecer com a população daqui 10 anos, no caso 2006. Então ele fala do aquecimento global, de mudanças devastadoras em eventos globais, aumento do dióxido de carbono e furacões. Então, o que se tem após passado vários anos desse documentário? O que se pode dizer? Se pode dizer que os furacões aumentaram de intensidade e eles são mais danosos, e não um número como previa lá no documentário. Mas, igual, ele acertou muito nesse documentário, muitas coisas estão certas no documentário. Vocês deveriam assistir também para tirar suas próprias conclusões. A circulação dos oceanos, também a desaceleração gradual das correntes, então que também é por causa do degelo, a seca, que agrava a questão da alimentação, a instabilidade social, que gera também, a parte do gelo que reflete o sol, sobra mais água aos oceanos escuros, os oceanos escuros absorvem mais energia, e isso vai aquecer mais, acelerando o processo de degelo, que o gelo ele reflete, como ele é bem claro, então ele reflete mais a luz solar. Então, em objetos mais escuros, absorve mais. Absorvendo, aumenta a temperatura, inundando áreas então mais próximas, com temperaturas mais extremas, e daí a gente sua mais, com umidade mais alta. Então, é só experimentar correr num dia de umidade muito alta, que vocês vão ver como é complicado. E aí a ciência trabalha com estatísticas, com informações, e que podem se autocorrigir com o tempo. São dados acessíveis, que eles existem,
né? E estão por aí. É que nem os celulares, né? Os celulares estão aí. Nós usamos muito, não vivemos sem, né? Mas pode nos distanciar do momento. Em vez de a gente apreciar a experiência do momento, a gente quer gravar para os outros verem aquilo. Então a gente vive pouco a emoção do momento por causa disso, né? O Glaser cita que uma vez ele foi ver um eclipse do sol na África, e daí chegou um navio cheio de gente para ver, e começaram a botar as câmeras, tudo para gravar, tirar foto do evento, né? E ele ficou lá vendo, aproveitando o momento. Então isso dilui e diminui a emoção, ofusca a experiência. Como eu num teatro e ficar gravando o teatro, depois não assistir o teatro, gravar ele para mostrar para os outros que teve. Então nada substitui o olho no olho, né? Os celulares, claro, são muito importantes, eles complementam o nosso trabalho, mas eles não são essenciais, né? Eles só ajudam. Então não podemos identificar a ação da mente, né? A gente chega num ponto em que ele vai falar sobre a mente. Então, o que seria a mente? É um mistério. É um mistério porque os neurônios, eles entram em ação, mas não tem como ver esse caminho que faz. Então, no cérebro é possível detectar as zonas, né, dos fenômenos químicos e físicos que acontecem, mas não o caminho em si, a emoção que leva a determinado um sentimento de dor, por exemplo, não tem como detectar essas regiões com exatidão. Então, quando chutamos uma pedra, por exemplo, a gente está conectado, corpo e mente, né? Porque é a mente que vai orquestrar, o cérebro vai orquestrar essa dimensão multidimensional, né? Que depende de vários fatores. Então, a gente não tem, dentro de uma visão científica, né? Não tem como definir a mente, apesar de muitos, desde o fenômeno químico e físico até a emoção, né? Não tem como definir aí onde termina um, começa o outro. Porque a mortalidade é vista como uma bênção ou uma maldição para as pessoas, né? Porque tem uma obra, Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, que é um clássico, né? A história surgiu de uma competição, eles tinham que fazer uma história, eles tinham que contar uma história macabra. Quem fizesse uma história mais macabra ganhava a competição. E aí a Mary Shelley, a filha dela morreu e ela sonhou que ela tinha sido ressuscitada por uma massagem, né? Foi feita uma massagem e ela ressuscitou. Então no livro e no filme, né, porque virou um filme também, a massagem é substituída por correntes elétricas, né? Convém assistir, porque é um clássico, né? Ler o livro também, né? Então a criatura não humana, ela habita uma estranha realidade, né? Ela é muito poderosa como um Deus, mas muito solitária. Não há como prever o que vai acontecer nessas criações, né? E o final é que deve-se aceitar a morte, né? E o final é trágico do livro, né? Então a ciência não tem como prever esses avanços tecnológicos, não tem como driblar, a busca de driblar a morte muito grande, né? Pode-se usar para o bem, como para curas de doenças genéticas, como para o mal, para gerar mais conflitos, né? Como a reflexão desse livro, Frankenstein, nos passa. Então, desde a era do telefone, que tinha que discar, né? Hoje é muito mais fácil, né? Usar um celular, um computador, ligar para as pessoas. O celular faz parte, é uma extensão da pessoa, uma impressão digital, uma dimensão digital de quem nós somos, né? Então, se pegar o celular da pessoa, tem uma coleção de aplicativos, né? E que amplia a presença dessa pessoa no mundo, né? E se aproxima de uma certa onipresença e onisciência, e aonde desligar o celular é um grande desafio pessoal para todos, né? Hoje em dia há 2 celulares para cada pessoa no mundo, né? Estatisticamente. Então realmente
ficar distanciado ali durante algumas horas é um desafio mesmo, né, para todos. Então, essa luta por likes, né, esse ritual do eu, pode tornar uma barreira, né, porque vai tornar as pessoas mais sozinhas, né? Enquanto há uma relação maior com o mundo, as pessoas estão se sentindo mais sozinhas nessa nuvem, né, que é onde a gente vive para sempre. Então, não sabemos se esses dados, nossos dados biométricos serão interligados com os estados, as pessoas terão controle disso, a ciência não sabe tudo, né? Mas o importante disso é que a gente ter o conhecimento, o saber científico, saber como as coisas funcionam, saber como o celular funciona, é muito importante para todos nós, né? Então, por isso que a pluralidade de opiniões ajuda na melhor utilização, porque cada área vai ter uma parte de visão das coisas, uma parte do conhecimento, e quanto mais áreas juntas, melhor é a decisão, uma decisão em conjunto, né? Ele cita a questão dos bebês design, que é um bebê que tem 3 progenitores, onde o material genético é removido dos alterados, que tem algum problema genético, e é enxertado o óvulo da doadora, que se deseja as características genéticas, né? Então, mas não se sabe onde é que vai dar isso. Aconteceu um caso na Ucrânia, mas ainda tem muita discussão sobre isso. O bebê já tem 15 meses e essa troca digital, ela é sim muito importante, né? Mas a gente deve viver a experiência, mas não deixar, claro, de usar os materiais tecnológicos, a gente tem os recursos tecnológicos, de aprender, como a gente está fazendo aqui, e disponibilizando essas leituras, essas reflexões, como muitas pessoas fazem, né? Então, esse mistério cósmico religioso que o Einstein falava era o questionamento baseado na inspiração científica, na inspiração que a ciência traz. Então, nós podemos decidir que mundo nós teremos no futuro, né? Claro que sempre aberto a aprender, aberto às diferenças e, acima de tudo, respeitando aqueles que são diferentes de nós, nós teremos um futuro muito adequado.